Quais são os terríveis castigos de Deus para quem comete o pecado de escândalo? Mas o que é propriamente o pecado de escândalo? Muita gente confunde, é por isso que nós vamos conversar para tentar entender melhor hoje. Eu também vou mostrar como enviar o seu nome e suas intenções para um dos principais santuários de São Miguel no mundo. Muito bom dia, meu nome é Daniel Martins, esses são nossos assuntos de hoje aqui no canal dos Santos Anjos. Salve Maria, muito bom dia a todos que nos acompanham sempre. Bem-vindos também àqueles que estão chegando pela primeira vez. Nossas conversas de segunda a sexta-feira têm como finalidade alimentarmos o conhecimento das verdades da fé do mundo angélico, saber como atrair a ação e a presença dos anjos e afastar a influência do demônio. Eu começo pela boa notícia de que o seu nome e suas intenções serão levadas para o santuário, um dos principais santuários de São Miguel no mundo, ali no norte da Itália. Ao longo do ano, todos que são membros do Grupo Apóstolo dos Santos Anjos têm seus nomes levados e as suas intenções entregues nos santuários. É uma maneira de participar das graças específicas de cada santuário. E agora, no início do mês de março, nós vamos levar para o santuário da Sacra de San Michele. Nos 2 vídeos anteriores eu coloquei um link na descrição e muita gente não estava conseguindo entrar, então eu mudei. Então tente, se você tentou antes e não conseguiu, tente agora no link, o primeiro link na descrição do vídeo. Se você ainda não faz parte do grupo, você pode saber o que é fazer parte, como fazer, no mesmo link, rolando a página um pouquinho para baixo. Tá bem? Então, a questão do escândalo. Eu começo por mostrar na Sagrada Escritura como é que Deus, Nosso Senhor, abomina o escândalo. Para a gente ver a seriedade da coisa e, em seguida, no segundo ponto, eu vou explicar o que é, do ponto de vista moral, o que é o escândalo, que é um pouco diferente da noção que a gente tem da palavra, a noção popular de escândalo. Certo? Então veja aqui, eu estou tirando essa primeira parte desse livro, O Inferno Existe, do venerável padre André Beltrame. O Inferno Existe, Provas e Exemplos. Se alguém quiser adquirir o livro, pode colocar no Google a Livraria Petrus, está ali o livro O Inferno Existe. E ele cita aqui a Sagrada Escritura, Nosso Senhor falando do escândalo. Ele diz o seguinte: nosso Salvador, normalmente cheio de doçura e mansidão, toma um tom terrível e ameaça aqueles que fazem o escândalo de condenação eterna. Veja, ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que sucedam escândalos, ou seja, dada a liberdade do homem, os escândalos vão acontecer, mas ai daquele homem pelo qual vem o escândalo. E essa aqui é a passagem famosa: se tua mão te escandalizar, corta, melhor te é entrar na vida defeituoso do que ter as 2 mãos e ir para o inferno, para o fogo inextinguível, onde o seu verme e o fogo não se apaga. E se teu pé te escandaliza, corta-o, melhor te é entrar na vida eterna coxo do que tendo 2 pés ser lançado no inferno, num fogo inextinguível, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Então Nosso Senhor está falando a favor da mutilação? Não. Está dizendo, se tem algo que te leva ao pecado, eu vou explicar um pouquinho a questão do escândalo, se tem algo que te leva, te conduz ao pecado, corte relações com aquilo que te leva ao pecado. Ou seja, Nosso Senhor está dizendo, saia das ocasiões de pecado, porque é melhor chegar pobre no reino dos céus do que para o pecado, se tornar rico através do pecado. Enfim, se teu olho te escandaliza, lança-o fora. Melhor te é entrar no reino de Deus sem um olho do que tendo 2, ser lançado no fogo no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Porque todo homem será salgado pelo fogo, ele vai explicar aqui, e toda vítima será salgada com sal. São Tomás explica, diz o venerável padre André Beltrame, ele explica que esse verme que não morre é o remorso de consciência, ou seja, no inferno, um dos tormentos terríveis, esse verme que não morre é o remorso da consciência, não é arrependimento, porque nós só temos capacidade de arrependermos antes da morte. Depois da morte, a gente está fixo naquela posição. Então, é o remorso da consciência que para sempre há de atormentar o condenado no inferno. Remorso pelo grande bem que perdeu, ele que tinha tantos meios de se salvar. Aí a expressão será salgado pelo fogo significa que, assim como o sal conserva as coisas, o fogo no qual os condenados serão lançados, veja bem, ao mesmo tempo que queima atrozmente,
os conserva sempre em vida. Isso aqui é uma grande verdade a respeito do inferno, é que os tormentos do inferno não vão nos matar de novo, nós não podemos mais morrer quando estamos no inferno. Então é esse sal da justiça divina que conserva as pessoas ali e tem esse sofrimento atroz. Eu já vi muita gente dizer o seguinte: mas Deus é tão bom, por que tem isso inferno eterno? Ele disse: não, Deus é tão bom que criou o céu e nos deu todos os meios de nós não irmos para o inferno. A oração, os sacramentos, certo? Quem reza se salva, quem não reza se condena. Deus dá graça para todo mundo, dá força, pelo menos dá força para pedir. Portanto, por isso que todo pecado é feito conscientemente, ele é culposo. Né? Mas então, vamos para as noções de escândalo. O que é o escândalo? Na linguagem corrente, é aquilo que causa horror, né? Que causa espécie, que as pessoas comentam muito, dizem: olha, aconteceu tal coisa, veja que coisa terrível. Não, isso não necessariamente é um escândalo do ponto de vista moral. O que é o pecado de escândalo? Segundo São Tomás, e que eu estou tirando de outra fonte, né, que cita São Tomás, a Enciclopédia Católica do ano 1940, diz o seguinte: segundo São Tomás, escândalo é uma palavra ou ação má em si, certo? Que ocasiona a ruína espiritual de outra pessoa. Ou seja, são palavras, atos ou omissões, mas que são aparentes. Isso que é possível da pessoa ver. Um escândalo não é algo que um pecado interior, por exemplo, um pecado de pensamento, o outro não vê, não é um escândalo. Então, é um ato, no fundo é um mau exemplo, mas um mau exemplo que leva ao pecado, que ocasiona a ruína espiritual de alguém. E pode ser uma omissão também quando eu não cumpro o dever e diante do outro fica claro que eu não estou cumprindo o dever. Então, esse pecado de escândalo ele pode ser mais grave ou menos. Ele vai depender de alguns fatores. Por exemplo, se a pessoa tem uma posição, se a pessoa tem prestígio público, se ela tem uma autoridade, quanto maior esse prestígio, quanto maior essa posição, quanto maior essa autoridade, mais grave é o mau exemplo. E o pecado de escândalo é aquele que vai, pelo seu modo de ser, provocar o pecado do outro, ainda que isso não tenha horror público. Então, alguém que dá, por exemplo, que faz uma cartilha, então uma escola que introduz uma cartilha da chamada educação sexual, né, que está ensinando as crianças a pecarem, porque no fundo é isso. Isso é um pecado de escândalo, ainda que ninguém sinta horror, ainda que ninguém se sinta, na linguagem corrente, escandalizado. Aquilo é um pecado de escândalo tremendo. E que o próprio Nosso Senhor disse: ai daquele que escandalizar um desses pequeninos. Ora, senhores e senhoras, nós estamos vendo isso o tempo inteiro no nosso Brasil e no mundo inteiro. Né? O tempo inteiro no Brasil nós estamos vendo pecado de escândalo. Certo? Quando os pais deixam de ensinar a doutrina católica aos filhos e só ensinam coisas laicas, não querem saber de religião, e que acaba dando esse exemplo para outras famílias que olham para essa família como uma família boa, mas essa família não dá o bom exemplo, então omite a educação católica dos filhos, isso pode ser um pecado de escândalo. Quando um artista ou um jogador de futebol, que querendo ou não tem muito prestígio, aparece toda hora na televisão, ele, por exemplo, faz propaganda para modas imorais, quando um artista ou uma artista aparece com aquelas roupas que são quase, tem menos roupa do que outra coisa, seja aquele escândalo, aquelas roupas imorais, aparece, o fato de ser artista aparece para muita gente. Então é o pecado que vem com o prestígio da posição da pessoa, e é um pecado de escândalo. Eu não sei se está claro, esse ponto é muito importante. E um pai, por exemplo, quanto escândalo a gente não pode evitar, né? Quando o pai ou a mãe fazem certas coisas, para o filho pequeno aquilo é o grande livro da vida, é o exemplo dos pais. Quanto escândalo a gente não dá. Quando uma mãe, por exemplo, fica assistindo uma novela imoral que está com cenas de adultério e as crianças brincando ao lado. Isso, então, se meu pai está vendo, é porque é bom. Aquilo pode não causar horror em ninguém, pode não causar indignação em ninguém, mas é um pecado de escândalo.
né? Como a gente deve tomar cuidado com isso e como que nós devemos ver com os olhos de nosso Senhor. Então, portanto, não pode ser considerado escândalo aquele que só suscita comentários, indignação, horror. Porque hoje o que causa escândalo no sentido comum da palavra é a virtude. Quando alguém pratica a virtude, sai à rua, fala contra, por exemplo, o pecado de sodomia, escândalo, o Google vem e veta, bloqueia o vídeo, o outro não sei quanto, vem o Supremo e proíbe e censura, né? Isso hoje em dia é o escândalo para as pessoas, mas o verdadeiro escândalo é por palavras, atos ou omissões, omitir o dever, levar os outros à ruína espiritual. Então, essa aqui basicamente é a noção de escândalo, é aquele pecado, aquele ato, às vezes até não é um pecado que a pessoa comete, mas como ela tem a negligência no fazer em determinada coisa, fica parecendo aos outros que ela está cometendo pecado. Então, por exemplo, um homem que é casado e que e que fica com muitas liberdades com a esposa de outrem, mesmo que naquele momento ele não tenha nenhuma intenção, ele pode causar escândalo. Por isso essas coisas, antigamente a sociedade tinha filtros e tinha proteções sociais contra isso. Um homem casado nunca sairia sozinho ou iria jantar ou ia lanchar sozinho com a esposa de outro. Isso era visto, era mal visto pela sociedade, ainda que não houvesse má intenção, era mal visto por causa de uma possível ocasião de pecado ou simples ocasião de escândalo para outros. Podia ser motivo de pecado para outros. Eu não sei se está claro, se quiserem deixar as perguntas, nós vemos na sexta-feira. Muito obrigado e até amanhã, se Deus quiser.